Você já parou para pensar que, enquanto a gente se vira nos 30 para encontrar um par por aqui, em diversos cantos do planeta, milhões de mulheres simplesmente não acham homens disponíveis para um relacionamento sério? Isso não é papo furado nem lenda urbana, viu? É uma dura realidade demográfica que está dando um nó em sociedades inteiras, mas que, ironicamente, abre um leque de possibilidades que talvez você nunca tenha imaginado. Estamos falando de nações onde a balança entre os gêneros virou de tal maneira que as chances estão todas a favor dos homens solteiros. Enquanto você sua a camisa para marcar um encontro na sua cidade, em outros lugares do mundo, as mulheres superam os homens em números que chegam aos milhões. Não é uma teoria jogada ao vento, são dados concretos, saídos de censos nacionais e estudos demográficos, que revelam uma crise silenciosa, um cenário que ninguém quer admitir em voz alta. A pergunta que você deveria fazer é: por que essa informação nunca chegou até você antes? A resposta é simples. Esse conhecimento muda completamente as regras do jogo. Hoje, você vai desvendar exatamente onde estas oportunidades se escondem e o que está por trás deste fenômeno sem precedentes. Antes de mergulharmos nas 10 curiosidades que vão virar sua cabeça, preciso de um favorzão. Deixe seu gostei neste vídeo agora mesmo. Conteúdos com fatos reais e verificados como este são exatamente o que o algoritmo do YouTube precisa para impulsionar a descoberta. Cada interação ajuda mais pessoas a encontrarem esta informação valiosa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aperte o botão de inscrição, porque a gente vai continuar trazendo revelações que você não encontra em qualquer esquina. Deixe um comentário me contando de qual país você é e se essa situação demográfica já havia chegado aos seus ouvidos. A sua participação nos comentários é fundamental para que este vídeo alcance quem precisa saber. Começamos a nossa jornada com a curiosidade número 10, e pode ter certeza que cada um desses lugares vai te surpreender mais do que o anterior. A Rússia, por exemplo, é figurinha carimbada em muitas listas quando o assunto é desequilíbrio demográfico. E as razões para isso são bem mais complexas do que a gente imagina. Lá, existem aproximadamente 10 milhões de mulheres a mais do que homens. Sim, você ouviu direitinho, 10 milhões. Para você ter uma ideia da dimensão, é como se a população inteira de um país como a Suécia fosse composta apenas por mulheres em busca de um parceiro. Esse descompasso não surgiu do nada. As cicatrizes da Segunda Guerra Mundial ainda ecoam na demografia russa, décadas depois. Mas não é só história antiga. A expectativa de vida dos homens russos é drasticamente menor que a das mulheres, girando em torno de apenas 68 anos, enquanto as mulheres vivem, em média, até os 78. O alcoolismo, condições de trabalho arriscadas e um sistema de saúde que deixa a desejar estão literalmente tirando os homens russos dessa equação. Cidades pulsantes da Rússia, como Moscou e São Petersburgo, estão repletas de mulheres profissionais, bem educadas e belíssimas, que por pura falta de opção não conseguem encontrar um parceiro. Não estamos falando de mulheres desesperadas ou sem qualidades, muito pelo contrário. São advogadas, médicas, engenheiras e tantas outras profissionais incríveis que alcançaram o topo em suas carreiras, mas que se veem em um verdadeiro mercado de peixes romântico, onde os números jogam brutalmente contra elas. A cultura russa, ademais, carrega consigo expectativas bem específicas sobre casamento e família, o que adiciona uma pressão social gigantesca sobre essas mulheres. Muitas acabam solteiras não por uma escolha pessoal, mas por uma matemática cruel. Simplesmente não há homens suficientes para todas. A curiosidade número 9 vai te deixar de queixo caído, porque você provavelmente nunca pensou que um lugar tão desenvolvido pudesse enfrentar um problema assim. A Letônia, uma pequena nação báltica, ostenta um dos desequilíbrios de gênero mais acentuados de toda a Europa. Para cada 100 mulheres, há apenas 85 homens. Esse país viu uma quantidade massiva de homens jovens partirem devido à migração econômica. Os homens letões buscam melhores oportunidades de trabalho em países mais ricos da União Europeia, deixando para trás as mulheres. As cidades letãs estão vivenciando o que os sociólogos chamam de uma crise de masculinidade, onde as instituições tradicionais de cortejo e casamento simplesmente não funcionam mais pela ausência de participantes masculinos.
As mulheres letãs são reconhecidas por sua beleza, educação e fortes valores familiares. Contudo, esses atributos perdem o sentido quando o problema é puramente numérico. O que torna a Letônia um caso particularmente intrigante é que esse padrão está se intensificando. A cada ano que passa, mais homens jovens abandonam o país em busca de melhores chances econômicas, enquanto as mulheres permanecem, construindo suas carreiras localmente. As projeções estatísticas apontam que, até o ano de 2030, esse desequilíbrio será ainda mais gritante se as tendências atuais persistirem. Dando um salto para a curiosidade número 8, o cenário na Ucrânia nos apresenta uma reviravolta ainda mais sombria. Além de um grave desequilíbrio demográfico, as circunstâncias recentes agravaram a situação de forma dramática. Estima-se que existam cerca de 3 milhões de mulheres a mais do que homens na Ucrânia, mas isso é só a ponta do iceberg. O conflito atual resultou na perda de dezenas de milhares de homens jovens e forçou milhões de outros a deixarem o país. As mulheres ucranianas se viram diante de uma realidade onde suas opções românticas foram reduzidas de forma catastrófica em questão de poucos anos. Essas mulheres são um exemplo de resiliência, fortes, educadas e buscam desesperadamente estabilidade e a formação de uma família. A cultura ucraniana valoriza imensamente a estrutura familiar tradicional, mas essa estrutura necessita de 2 pessoas, e quando faltam milhões de homens, o sistema inteiro entra em colapso. Os aplicativos de relacionamento na Ucrânia revelam uma proporção desoladora. Para cada homem ativo, há mais de 5 mulheres em busca de uma conexão. Imagine competir em um mercado onde a disputa é de 1 para 5. As regras do jogo mudam completamente. As mulheres ucranianas estão cada vez mais abertas a relacionamentos internacionais, pois compreendem que suas opções locais são extremamente limitadas. Não é desespero, é puro pragmatismo diante de uma realidade matemática incontornável. Cidades inteiras têm populações onde as mulheres jovens superam os homens por margens de 2 para 1. A curiosidade número 7 é um daqueles pontos que muita gente não esperaria ver nesta lista. Afinal, estamos falando de um país com uma economia robusta e uma alta qualidade de vida. A Estônia compartilha várias características com a Letônia, mas sua situação tem nuances bem particulares. Este pequeno país, super digitalizado, perdeu uma parcela significativa de seus homens jovens para a migração tecnológica. Programadores e profissionais técnicos estonianos são super requisitados em toda a Europa e nos Estados Unidos, e a maioria deles é homem. As mulheres estonianas, por outro lado, tendem a permanecer no país, trabalhando em setores como educação, saúde e serviços, que exigem presença física local. O resultado é uma lacuna de gênero que se amplia a cada ano. Na capital, Tallinn, as mulheres jovens e profissionais superam os homens em praticamente todas as faixas etárias, entre os 25 e os 40 anos. O mais fascinante da Estônia é que, mesmo sendo um dos países mais conectados digitalmente do mundo, nem a tecnologia conseguiu resolver sua crise demográfica romântica. Os aplicativos de relacionamento estão abarrotados de mulheres. Eventos sociais pensados para solteiros precisam limitar o número de mulheres que podem participar, pois, caso contrário, a desproporção seria ridícula. As mulheres estonianas estão, literalmente, em uma corrida para competir por cada homem disponível em um mercado onde a oferta é criticamente baixa. Chegamos à curiosidade número 6, e este país tem uma história demográfica que poucos conhecem, mas que é absolutamente crucial para entender esse fenômeno global. A Armênia vivenciou uma perda massiva de sua população masculina devido a conflitos regionais e à migração econômica. Mas há outro fator que quase ninguém menciona. A cultura armênia tradicionalmente dava preferência a filhos homens, e isso levou a práticas que reduziram o número de meninas nascidas por décadas. Parece contraditório, não é? Como um país que preferia homens pode acabar com mais mulheres? A resposta está na migração. Os homens armênios migram em taxas muito mais elevadas do que as mulheres, deixando para trás uma geração inteira de mulheres solteiras. Cidades armênias como Yerevan estão cheias de mulheres educadas, na faixa dos 20 e 30 anos, que simplesmente não conseguem encontrar um parceiro. A situação se complica porque a cultura armênia é profundamente tradicional no que diz respeito ao casamento e à família.
As mulheres enfrentam uma pressão social enorme para se casarem jovens, mas não há homens suficientes para atender a essas expectativas. Muitas acabam tendo que escolher entre permanecer solteiras e desafiar as normas culturais ou aceitar relacionamentos com homens que não são ideais, simplesmente porque as opções são limitadas. O resultado é uma geração de mulheres armênias que estão redefinindo o que significa o sucesso pessoal, pois o modelo tradicional é matematicamente impossível de ser alcançado. A curiosidade número 5 vai mudar completamente sua percepção sobre o desequilíbrio demográfico, porque este lugar está no coração da Europa Ocidental. A Alemanha tem milhões de mulheres a mais do que homens, especialmente na faixa etária entre os 30 e os 50 anos. Sim, a Alemanha! Um dos países mais desenvolvidos e prósperos do mundo, enfrenta uma crise silenciosa de mulheres solteiras. As razões são múltiplas. A Segunda Guerra Mundial dizimou uma geração inteira de homens, e embora isso tenha sido há décadas, os efeitos em cascata continuam. Além disso, os padrões de migração interna mostram que os homens alemães tendem a se deslocar mais entre cidades e países em busca de oportunidades de carreira, enquanto as mulheres criam raízes mais profundas. Berlim, Hamburgo e Munique possuem bairros inteiros onde as mulheres superam os homens por margens significativas. As mulheres alemãs são independentes, educadas e financeiramente estáveis, mas isso não resolve o problema fundamental da escassez numérica. As estatísticas de casamento mostram que, a cada ano, mais mulheres alemãs permanecem solteiras não por escolha, mas porque simplesmente não encontram parceiros compatíveis. A cultura alemã também valoriza a independência, e muitos homens alemães adiam o compromisso para idades mais avançadas, o que agrava ainda mais o problema. Para o ano de 2040, projeta-se que a Alemanha terá mais de 5 milhões de mulheres sem um parceiro em idade de casamento. Agora, mergulhamos na curiosidade número 4, e aqui a situação se torna verdadeiramente extrema. A Lituânia completa o trio báltico com o pior desequilíbrio de gênero de toda a região. Para cada 100 mulheres, há apenas 84 homens. Pense bem nisso. Em uma sala com 100 pessoas, quase 20 mulheres estão garantidas a ficar sem um par, apenas pela matemática. A migração masculina devastou a Lituânia. Os homens jovens partem para trabalhar em países escandinavos, no Reino Unido e na Irlanda, onde os salários são significativamente mais altos. As mulheres lituanas, enquanto isso, constroem suas carreiras localmente em educação, serviços de saúde e administração, setores que não oferecem as mesmas oportunidades de migração. As consequências sociais são profundas. As taxas de casamento na Lituânia caíram drasticamente nos últimos 20 anos. Mais mulheres estão tendo filhos sem parceiros estáveis, porque esperar pelo homem certo pode significar esperar para sempre. A cultura lituana é conservadora em muitos aspectos, mas a realidade demográfica está forçando mudanças radicais nas atitudes sociais. As mulheres lituanas estão entre as mais educadas da Europa, mas sua formação e conquistas profissionais não conseguem compensar a simples ausência de homens disponíveis. A curiosidade número 3 é um caso que surpreende a quase todos, pois a reputação internacional deste país é completamente diferente. A Bielorrússia enfrenta um dos desequilíbrios de gênero mais severos do mundo pós-soviético. Existem mais de 500 mil mulheres a mais do que homens em um país com menos de 10 milhões de habitantes. Isso significa que mais de 5% das mulheres estão matematicamente destinadas a não encontrar um parceiro, caso todas quisessem se casar. As razões incluem altas taxas de alcoolismo entre os homens, expectativas de vida masculina reduzidas e a migração econômica. Mas há outro fator. Muitos homens bielorrussos estão presos ou possuem antecedentes criminais, o que os torna parceiros inviáveis para muitas mulheres. As mulheres bielorrussas são conhecidas por sua beleza tradicional e fortes valores familiares. Muitas possuem formação universitária, trabalham em profissões respeitáveis e buscam ativamente relacionamentos estáveis. Mas o mercado local simplesmente não consegue suprir essa demanda. Aplicativos de relacionamento internacionais mostram que as mulheres bielorrussas estão entre as mais ativas na busca por conexões além de suas fronteiras. Não é coincidência. É uma necessidade baseada em uma realidade demográfica.
Cidades bielorrussas têm bairros inteiros onde é raro ver homens jovens, porque eles simplesmente não estão lá. Chegamos à curiosidade número 2, e este país carrega uma das histórias demográficas mais trágicas e complexas. A Polônia passou por transformações massivas nas últimas décadas, e o impacto em sua demografia de gênero tem sido brutal. Embora os números totais mostrem um leve excesso de mulheres sobre homens, o verdadeiro problema reside na distribuição por idade e localização. Nas grandes cidades polonesas como Varsóvia, Cracóvia e Wrocław, as mulheres jovens e educadas superam drasticamente os homens na mesma faixa demográfica. Os homens poloneses migram em taxas mais altas ou se mudam para cidades menores, onde o custo de vida é menor. As mulheres permanecem nas grandes cidades, buscando carreiras profissionais, mas se deparam com um mercado romântico devastado. A cultura polonesa é profundamente católica e tradicional no que diz respeito à família e ao casamento. Isso cria uma pressão social imensa sobre as mulheres para que se casem e tenham filhos. Mas quando os números simplesmente não batem, essa pressão se transforma em uma fonte de ansiedade e frustração massiva. Muitas mulheres polonesas na faixa dos 30 anos relatam ter tido apenas 1 ou 2 relacionamentos sérios em toda a sua vida, simplesmente porque os homens disponíveis e compatíveis são escassos. As estatísticas de casamento mostram que a idade média do primeiro matrimônio para as mulheres continua aumentando, não porque elas queiram esperar, mas porque não encontram um parceiro. A Polônia enfrenta uma crise onde milhões de mulheres estão biologicamente prontas para formar famílias, mas demograficamente impossibilitadas de fazê-lo. Agora, a curiosidade número 1. Este é o país com o desequilíbrio mais dramático e inesperado de toda a lista. A Moldávia é um pequeno país que a maioria das pessoas sequer consegue localizar em um mapa, mas sua realidade demográfica é absolutamente extrema. Este país perdeu quase 40% de seus homens jovens devido à migração em massa em busca de oportunidades. Já parou para refletir sobre a complexidade de encontrar um par ideal nos dias atuais, aqui mesmo, no nosso próprio quintal? Enquanto muitos se veem em meio a um verdadeiro perrengue para engatar um relacionamento, um fenômeno silencioso, mas poderoso, está redesenhando o mapa do romance em outras partes do mundo. Para aqueles que buscam uma conexão genuína, um horizonte de possibilidades se abre em nações onde a balança demográfica entre homens e mulheres solteiras está dramaticamente inclinada. Essa não é uma moda passageira, tampouco uma especulação. É uma realidade estrutural do mundo contemporâneo, moldada por tendências demográficas que levam décadas para se reverterem. Pense nas implicações mais amplas. Países inteiros enfrentam uma queda vertiginosa nas taxas de natalidade, com consequências econômicas profundas, à medida que a população envelhece e os sistemas de previdência sentem o impacto. A desconexão é gritante. Milhões de mulheres sonham com uma família e não encontram parceiros, enquanto milhões de homens em outras partes do globo lutam pela mesma razão. Essa disparidade, embora absurda, aponta para uma oportunidade real. Para homens que compreendem essa dinâmica, surge um horizonte de possibilidades que transcende fronteiras. Tome como exemplo a Moldávia, uma nação europeia onde a emigração econômica masculina é tão acentuada que atinge a marca de aproximadamente 40% dos jovens. Homens buscam trabalho em destinos como Rússia, Romênia, Itália e muitos outros lugares. As mulheres moldavas, por sua vez, permanecem, pois suas opções de trabalho no exterior são limitadas e, por vezes, perigosas. O resultado? Cidades inteiras onde a população é predominantemente feminina, infantil e idosa. Na capital, Chisinau, a proporção de jovens mulheres em relação aos homens pode chegar a 3:1 em certas vizinhanças. É um cenário de desafios imensos, onde a estrutura social se vê abalada e muitas mulheres enfrentam escolhas quase impossíveis, como aguardar o retorno de homens que talvez nunca voltem, coisa que muitos nunca fazem, ou considerar relacionamentos com parceiros significativamente mais velhos ou menos compatíveis. Muitas optam pela solteirice, vendo as alternativas como inaceitáveis. A Moldávia representa o caso mais extremo de como a economia e a migração podem destruir completamente o equilíbrio demográfico de um país.
Contrário ao que alguns podem pensar, não se trata de mulheres em desespero, mas sim de parceiras que buscam estabilidade, respeito e um compromisso genuíno para construir algo significativo. Muitas optam pela solteirice, vendo as alternativas como inaceitáveis. A Moldávia representa o caso mais extremo de como a economia e a migração podem destruir completamente o equilíbrio demográfico de um país. Contrário ao que alguns podem pensar, não se trata de mulheres em desespero, mas sim de parceiras que buscam estabilidade, respeito e um compromisso genuíno para construir algo genuíno. Elas não estão à espera de um príncipe encantado que venha num cavalo branco, mas de homens reais, com valores sólidos e a intenção de partilhar uma vida. Um ponto crucial é a qualidade dessas mulheres. Não estamos falando de indivíduos sem opções ou com baixa instrução. Pelo contrário, muitas delas são altamente educadas, com uma forte base familiar e um senso de estabilidade que, por vezes, é difícil encontrar em países ocidentais mais saturados. As mulheres da Europa Oriental, por exemplo, como as russas, ucranianas e polonesas, são reconhecidas mundialmente não apenas por sua beleza, mas por uma resiliência notável. Elas viveram grandes transformações sociais nas últimas décadas e aprenderam a ser fortes, independentes e adaptáveis, mantendo, ao mesmo tempo, valores tradicionais de gênero e família que se tornaram mais raros em outras culturas. Para homens que valorizam tanto a fortaleza quanto a feminilidade tradicional, essa combinação é incrivelmente atraente. É fundamental ser realista nesses países e esperar que tudo se resolva magicamente, como se estivesse em um samba de carnaval. É preciso agregar valor, demonstrar disposição para aprender novos idiomas, imergir em culturas diferentes e comprometer-se de verdade. As mulheres dessas regiões, muitas vezes, já se desiludiram com homens locais que não estão disponíveis ou não buscam um compromisso sério. Se você puder oferecer estabilidade, respeito e um interesse autêntico em construir uma relação, você se destacará imediatamente. Os números podem estar a seu favor, mas a sua atitude e o seu valor como pessoa são o seu maior trunfo. Claro que o caminho não é sem obstáculos, barreiras culturais e linguísticas, a eventual desconfiança familiar e a complexidade dos processos de visto e imigração são desafios reais e podem dar um nó na cabeça. Contudo, para muitos, as recompensas superam em muito essas dificuldades, contanto que a abordagem seja séria e respeitosa. Elas conseguem detectar imediatamente se um homem está de brincadeira ou se é sério. Se você for sério, as portas se abrem de maneiras que você não pode imaginar. Pense nas próximas gerações. Essa tendência aponta para um futuro de migrações românticas em massa. Homens de nações com excedente masculino se moverão para nações com excedente feminino. Isso já acontece, mas ainda em seus primeiros estágios. Os pioneiros dessa nova onda de migração terão uma vantagem enorme, pois a tecnologia já removeu muitas barreiras. Conhecer pessoas do outro lado do mundo é mais fácil do que nunca. A tradução instantânea derruba o idioma e os voos estão mais acessíveis. Todas as peças estão postas para uma revolução na busca por um parceiro, como se um novo tipo de trem das 11 estivesse prestes a partir. É vital abordar as implicações éticas. Há quem argumente que homens de países mais ricos buscando parceiras em nações mais pobres pode ser visto como exploração. Essa é uma preocupação legítima que exige seriedade. A chave é garantir que qualquer relacionamento seja genuíno, recíproco e fundamentado em respeito mútuo. Se a sua intenção for pura, buscando uma conexão real e disposto a entregar tanto quanto recebe, então não há dilema ético. O problema surge quando há tratamento de mercadoria ou aproveitamento de desequilíbrios de poder. Não seja esse tipo de homem. O tempo é um fator crucial. A cada ano, mais homens descobrem essas verdades e começam a explorar oportunidades internacionais. Aqueles que agem agora colhem os frutos de serem desbravadores. Não é para tomar decisões precipitadas, mas para se educar, pesquisar e iniciar um plano. O mundo muda rápido e as oportunidades de hoje podem não existir em 5 ou 10 anos. E você não precisa navegar sozinho por essas águas. Existem comunidades, fóruns e blogs onde homens compartilham experiências e conselhos sobre relacionamentos internacionais.
Use seu bom senso, porém, pois nem toda informação que cai na rede é confiável ou vem de boas intenções. Pesquise, questione e aborde tudo com um saudável ceticismo. Pense no impacto que isso terá em toda a sua vida. Não se trata apenas de encontrar uma namorada ou esposa, mas de uma transformação completa. Mudar para outro país, aprender uma nova língua, integrar-se a uma nova cultura. Para alguns, é uma aventura incrível, como uma viagem de mochilão pela América do Sul. Para outros, algo assustador. Seja honesto consigo mesmo sobre quem você é e o que realmente busca. Se o seu desejo é uma conexão genuína, compromisso de longo prazo e a construção de uma família, esses países oferecem um contexto onde tais valores ainda são a regra e não a exceção. Se, contudo, a busca é por algo casual ou superficial, é provável que você esteja no lugar errado. Essas mulheres já se desiludiram o suficiente e não precisam de mais homens que não levam o compromisso a sério. Agora, com todas essas informações em mãos, qual será o seu próximo passo? Você pode simplesmente ignorá-las e seguir o fluxo, ou pode mergulhar de cabeça, pesquisar culturas, considerar um novo idioma, talvez até planejar uma viagem. Converse com quem já trilhou esse caminho, informe-se sobre vistos e requisitos legais. Há um universo de possibilidades esperando, mas ele exige esforço, intenção e coragem para ser explorado. Se este conteúdo abriu seus olhos para realidades que você desconhecia, demonstre seu apoio deixando um valeu demais nos comentários. Sua contribuição direta permite que este canal continue a trazer informações e revelações que não se encontram em outro lugar. A ajuda financeira é o combustível para aprofundar pesquisas, criar conteúdo de alta qualidade e alcançar mais pessoas com essas verdades incômodas, muitas vezes ignoradas pela mídia convencional. Cada contribuição, seja de R$1 ou de R$100, impulsiona o canal a ir mais longe e a desvendar as realidades que você precisa conhecer. Mas será que é só isso? Esses 10 países e seus milhões de mulheres solteiras são apenas a ponta do iceberg de problemas globais muito maiores. A forma como estruturamos nossas economias, sociedades e expectativas está criando um cenário de vencedores e perdedores, muitas vezes sem planejamento. A tragédia pessoal de uma mulher que não encontra um parceiro é tão real quanto a de um homem que enfrenta a mesma dificuldade em outro lugar. O sistema está desajustado e soluções simples não existem. Que outros segredos demográficos esperam ser desvendados, transformando o mundo do romance e das relações? Quais outras oportunidades e desafios nos aguardam? Fique ligado nos próximos vídeos, onde continuaremos a revelar verdades que mudarão sua percepção do mundo. A realidade é muito mais complexa e cheia de possibilidades do que você jamais imaginou.